Quando você começa nas apostas esportivas, é comum que você saia procurando diversos mercados de aposta. E um deles que você vai se deparar logo de cara é o mercado de gols. Porque ele é um mercado prático, você não precisa acertar quem vai ganhar. Você só precisa que tenha gols, ou que não tenha gols. Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar para você aí como que funciona esse mercado, como apostar nele, como analisar para ele. Então antes de tudo aí, já deixa aquele likezinho, compartilhe nosso vídeo com seus amigos, segue o canal e ajuda a gente com essa divulgaçãozinha. O primeiro mercado em gols é o mercado de over e under. O que quer dizer isso? Over é quando vai fazer mais gols do que, e under é quando vai fazer menos gols do que. Por exemplo, o tradicional over 1,5 vai ter mais gols do que 1,5, ou seja, de 2 para cima. Ou under 1,5 vai ter menos gol do que 1,5, ou seja, de 1 para baixo. 0-0, 1-0. Como que funciona a aposta em gol? Ela começa baixo, ela começa no mais meio ou no menos meio. O que isso quer dizer? Por que mais meio? Por que não mais um? Para não fazer confusão, para ninguém protestar reclamando, eu apostei um gol e teve um gol, o mais meio ele não deixa margem para reclamação. Então mais de meio tem que ser 1 para cima, menos de meio tem que ser 0. Então você coloca lá menos de 2,5, 3 gols não vai ser. Então é 2, 1, 0. E assim vai, do jeito mais fácil. Se você apostou no mais de meio gol, tem que ter mais de meio gol. Se você apostou no menos de meio gol, tem que ter menos de meio gol. Então, essa é a beleza da aposta em gols. Não importa qual time. Você pegou um super clássico, você não sabe quem vai ganhar, mas você sabe que vai ter bastante gol. Você aposta que vai ter mais de 1,5, aposta que vai ter mais de 2,5 e tanto faz quem ganhe. Time A ou time B meteu gol no outro? Legal, dinheirinho no bolso. Aí você vem e fala, mas eu tô entrando em um monte de jogo, tô ganhando um monte de jogo, mas tá sendo pouquinho, porque eu entro no over meio. Então a partir da hora que fez um gol eu já ganhei, legal, tô ganhando a maioria. Mas é sempre um trocadinho, quero ganhar mais. Exato, existe o over 1,5, o over 2,5, que são mercados super tradicionais. Só que para esses você realmente precisa de análise. Você tem que olhar o histórico dos times, tem que ver quantos gols eles vêm fazendo, você tem que ver aí se o ataque de um é muito bom, se a defesa do outro é muito ruim, que vai entrar gol numa situação dessa. Então, se você quer aumentar a rentabilidade, você vai ter que aumentar o número de gols. Para você aumentar o número de gols, você precisa escolher melhor os jogos, precisa analisar mais e ver dentre os jogos daquele dia qual tem a maior possibilidade de estar saindo gol. Mas se você ainda não está com segurança para fazer essa análise completa nesse mercado de gols, sugiro você que vai lá no nosso Instagram, lá no link da bio dele tem o link para o nosso Telegram também, e nos dois temos entradas todos os dias, totalmente de graça, nós não cobramos nada por essas entradas, com uma excelente assertividade e analisado pela equipe nossa aqui. Então se você ainda não está seguro para apostar por conta própria, pode contar com a gente, totalmente gratuito. Nesse mercado, as apostas principais e mais seguras são em over e under. Over é quando é mais D, under quando menos D. Por exemplo, um over 1,5 terá mais de um gol e meio. Por que esse meio que eles dizem? Para não deixar dúvida. Ou seja, é mais de 1,5? É 2, porque não tem como fazer um gol e meio só. É menos de 1,5? É 1 ou menos. Falando ainda que a gente citou em vídeos anteriores em relação ao tipo de competição. Se especialize em algumas competições. Existem competições com mais gols do que outras. Existem competições que as equipes entram para ganhar de verdade, entram para fazer gol de verdade. Uma que eu gosto de citar é a Copa do Brasil, famosíssima Copa do Brasil, que são jogos de mata-mata. Se você perder, você tá fora. Então você entra para ganhar. Diferente do Campeonato Brasileiro, que você pode perder hoje, amanhã você ganha, e no final, na soma dos pontos, você chega onde você quer. Copa do Brasil é mata-mata. Então você entra e você vai fazer o gol, porque se você não fizer, o outro time vai, ou então vai para os pênaltis e tá fora. E assim vai. Escolha um campeonato certos. Não vai jogar na Série B do Paquistão, como eu digo. Escolhe um campeonato legal, se especializa nesse campeonato, que você vai conseguir acertar os seus palpites de gol. Mas, como todo mercado, esse mercado de gols, ele tem muitos jeitos de você ganhar muito mais, porém que você aumenta muito o risco.
Se você começa a marcar lá que esse jogo vai ter over 3,5, over 4,5, over 4,5 é um 3-2, é um 4-0, e assim vai, correção, um 4-1, 5-0. E é uma coisa que não acontece no dia a dia. Então, quando você coloca o valor a ODD muito alta, a chance de você perder é muito alta também. A casa de aposta, ela só te paga bem se o risco for muito alto. Ela só te paga bem se ela tiver praticamente certeza de que aquilo não vai acontecer. E para você não cair nesse tipo de cilada, a gente tem um videozinho muito bom aqui no canal que é sobre gestão de banca. Ele vai estar aqui no finalzinho como vídeo sugerido. Se você até então não assistiu ele, recomendo que você vá lá e assista ele depois de ver esse vídeo. Próximo ponto da análise de gol é o histórico da equipe, tanto da equipe individualmente, quanto do confronto direto dessas duas equipes. Só dá uma analisada por cima. Você vê, o time A que está jogando aqui, os últimos jogos ele ganhou tudo de goleada, ou ele perdeu tudo de goleada. Quer dizer o quê? Que o ataque está muito bom ou a zaga está muito ruim. Que são duas coisas que valorizam muito esse mercado de gols. Para compensar, você pega os dois times juntos. E todas as vezes que esses times se enfrentam, também é um monte de gols. Excelente! Com essa análise de quantidade de gols que tiveram nos jogos anteriores, você já tem uma base para você ter uma ideia de como vai ser esse jogo. Além dessa base, você vai e pega o quão importante é esse jogo para as duas equipes. Quanto mais importante for o jogo, a tendência é que saiam mais gols e mais escanteios, que vai ser isso aí vídeo para frente. Mais uma das fórmulas, como eu citei antes, para fazer bater um over de gols é quando um time tem um ataque muito forte e o outro time tem uma defesa muito fraca. Quando esses dois times se enfrentam, pode saber que vai ter muito gol. Dentro desse mercado de gols tem também o asiático. O que é o asiático? Em vez dele ser o mais meio, mais 1,5, mais 2,5, ele tem o exato. É 1 gol, 2 gols, 3 gols, 4 gols. Porque se você errar, ele devolve o seu dinheiro no empate. Então você colocou lá mais de 2 gols, se for 3, você ganha. Se for 1, você perde. E se for 2, o asiático devolve a sua aposta. Próximo ponto que pode impactar aí na quantidade de gols que saem em um jogo. Clima. Exatamente. Começou a chover, começou a empoçar, a bola não está voando mais de um lado para o outro, os jogadores não estão conseguindo jogar direito, ou então tá aquele solzão de 11 da manhã que está fatigando os jogadores. São os tipos de jogos que terão poucos gols. Então se você pensou em apostar um over 2,5 no jogo e você viu que está uma tempestade, faz aquele cash out ou nem aposta, segura, porque são coisas que atrapalham o andamento de gols. E curiosamente vocês vão ver no jogo de escanteios que quando chove na realidade tem mais escanteios. Existe uma aposta também que é bem tradicional para você fazer enquanto você está assistindo o jogo, que é em qual tempo terá mais gols. Você assistiu aquele jogo que ele está enroscado no primeiro tempo, mas com muita oportunidade de gol e que a bola só não entrou, mas que deveria ter entrado um par de vezes. Desse aí você vai e aposta. No segundo tempo vai ter mais gol do que no primeiro tempo. Para compensar, teve um primeiro tempo ali que não era, estava o jogo morno, não era para a bola ter entrado, e 2 gols aleatórios saiu ali. Você pode entrar e falar que no segundo tempo vai ter menos gol. Então você vai jogando contra a sorte num caso desse assim. Você viu que só teve gol de sorte que não era para ter, aposta que vai ter menos. Você viu que era para ter gol e não saiu, aposta que vai ter mais. Você consegue uma certa segurança fazendo esse tipo de aposta também. Falar também sobre outras formas de aposta em gols. Tem essas formas de apostas em gols que a gente mostrou até então, e tem também as formas que não são tão seguras, por exemplo, o gol exato. Nessa partida vai ter exatamente tantos gols. Não é uma aposta segura, é uma aposta totalmente bandinar. Você não consegue saber baseado em uma direção, você está chutando aquele negócio. Essa partida vai ser 3-1 para o São Paulo. Não vai bater, não é assim que funciona. Agora, se você acha que vai ser um jogo competitivo e você aposta que vai ter mais de 2,5 gols, ok, aí bate. Uma outra coisa que costuma ter também é o gol na metade do tempo, que é o HT e o FT, Half Time e Full Time. Você aposta que nesse jogo vai ter pelo menos um gol no primeiro tempo.
Porque você viu que aquele jogo começou com tudo, a galera tá indo pra cima que nem louco, tendo boas oportunidades, o ataque aqui tá muito forte, a defesa aqui tá varando muito, você vai lá e faz uma apostinha de que vai ter um gol naquele tempo. Isso é uma coisa que acontece às vezes. A próxima é mais ou menos gol do mesmo time. Então você tem certeza que vai ter muito gol, e você tem certeza que vai ser daquele time específico, você pode apostar em over e under só nele. Então, por exemplo, você pega lá Barcelona contra Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid está com a zaga zoada e o Barcelona está com um ataque ferrado de bom. Você tem certeza que vai ter uns 3 gols para mais pro Barcelona. Você aposta em over 2,5 pro Barcelona. Essa aposta ela vai pagar muito mais do que se você apostar em over 2,5 no jogo inteiro. Porque aí você está apostando que vai ter mais de 2,5 gols só para um time. Se o outro time por acaso fizer um gol que ajudaria na hora de bater o resultado e o Barcelona só fez 2, você perde a aposta. Mais um videozinho aí finalizado explicando para você direitinho sobre esse mercado de aposta e sem cobrar nada. Então dá aquela ajudinha pra gente também, deixa o likezinho, compartilha o vídeo com seus amigos, clica no sininho para você saber quando vai ter vídeo a mais. Vai lá no nosso canal do Telegram ou então no nosso Instagram também. Lá vão ter palpites todos os dias totalmente grátis. Só vai lá, segue a gente nessa apostinha sempre com gestão de banca, igual esse videozinho que vai estar aqui do lado. E você vai se dar bem pra caramba nesse mercado.